Rapaz, já teve a resposta da Globo aqui, né? A gente viu agora no último vídeo que o Alexandre de Moraes disse que o número não era meu, porque aquilo ali estava na pasta errada, que a pasta não batia, e que não fui eu, e que era o telefone de um amigo, e não sei o que lá, e agora a Rede Globo já respondeu aqui, ó. As duas coisas. Primeiro, né, ele tinha falado que tinha vazado pela CPMI do INSS, então a Malu Gaspar já falou que não. Não vazou da CPMI do INSS, não. Foi da Polícia Federal. Então já foi um baque no Alexandre de Moraes, por quê? Porque o Xandão já estava se preparando para fazer investigação e tentar colocar a culpa no pessoal da CPMI do INSS, colocar a culpa no pessoal que está fazendo a investigação da CPMI do INSS, dizendo que eles vazaram. Só que agora já está claro que não foi isso, que quem vazou foi o pessoal da PF, né? Esse vazamento aqui. E além disso, ela falou que não, olha só, tem um software da PF que marcou que fez essa ligação. Não foi só pela data, não fez a ligação entre a mensagem e o que foi mandado. Olha que coisa, cara. Olha que coisa, hein? E o mais curioso é que ao mesmo tempo saiu uma notícia aqui da Andresa Matais dizendo que, olha só, PF descarta indícios de crimes e mensagens entre Moraes e Vorcaro. Não, a gente não viu o crime porque a gente viu que teve a troca de mensagens, mas não dava para saber o que estava falando. Agora, olha só o que aconteceu. Essa PF que falou aqui está em desacordo com essa PF daqui. A gente tem duas PFs aí. Olha só, é a PF do Moraes e a PF boa. Né? A PF amiga do Alexandre de Moraes e a PF boa falando para jornalistas diferentes aqui, porque tem alguma coisa errada nessa história. Ou tem problema e tem crime, ou não tem problema e não tem crime. Nas duas coisas juntas não pode acontecer. Cara, a resposta da Rede Globo aqui é devastadora. Eles checaram o telefone, era o telefone do Moraes. A mensagem foi mandada para o telefone do Moraes. Caralho, bicho, caralho. É o que eu falei para vocês. Do jeito que o Moraes colocou ali, ou ele ia prender a Malu Gaspar, ou então ele ia ficar numa situação de que, porra, não tem como sustentar. Ele mentiu. Ele tá falando que o que deixa claro aqui no Globo é que o Alexandre de Moraes mentiu, meu amigo, na nota pública à imprensa que ele fez. Eu sou Peter Turgulha, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Lolita Libertária, Ai Ai Ai, Carrapato Não Tem Pai e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela PF. Isso aqui é a resposta da Malu Gaspar. Se você não viu meu vídeo anterior, no vídeo anterior eu expliquei a nota do Alexandre de Moraes, em que ele falou que não, que aquilo ali nunca recebi mensagem do Vorcaro, que o pessoal pegou os dados da CPI do INSS, ou seja, ele querendo dizer que foi a CPI do INSS que vazou os dados, mas não foi, eles estão falando aqui que não foi, e assumiu que era para mim, mas estava em pastas diferentes, eu não sei o que lá, sendo que não tem nada demais isso aí, as pastas são desorganizadas mesmo, não quer dizer nada isso, né? Aí, olha só o que diz aqui o Globo, olha só. Os dados das mensagens trocadas no dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e o ministro do STF, Alexandre de Moraes, foram retiradas do celular do dono do Master por meio de análise técnica da Polícia Federal, que permite visualizar ao mesmo tempo a tela do WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. Aí, olha só, aqui dá até a impressão de ver que dá para ver a tela da resposta do Alexandre de Moraes, porque lembra, né? A gente sabe que do Vorcaro a gente consegue saber o que o Vorcaro mandou para o Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele tirava print screen do bloco de notas, ele escrevia a mensagem no bloco de notas, tirava um print screen e mandava a mensagem de visualização única desse print screen, né? A gente não consegue ver do Alexandre de Moraes, porque ele deveria fazer alguma coisa similar no celular dele, mas a gente não tem o celular do Alexandre de Moraes. E quando a imagem chega no celular do Vorcaro, ela não aparece. Eu falei para vocês, e eu mantenho o que eu falei, que eu acho que não tem como ver essa mensagem, não tem como ver essa imagem, mas talvez eu esteja errado. Talvez eles tenham equipamento suficiente para isso, né? Do jeito que ele fala aqui, ó, dá a impressão de que dá para ver a mensagem, inclusive do Alexandre de Moraes aqui, ó. Análise técnica da Polícia Federal permite visualizar ao mesmo tempo a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. Nessa sexta-feira, em nota divulgada pela corte, Moraes negou ter recebido as mensagens do banqueiro reveladas pelo Globo. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS.
Xandão, tu falou que era o material da CPMI, não é não, o material da CPMI era outro. O material que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre horários dos textos que constam em bloco de nota do Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam e sim resultem da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. Não, seguinte, meu amigo, tu mentiu, cara. Alexandre de Moraes, ministro do STF, em um comunicado oficial do STF, jogou o nome do STF no lixo ao mentir descaradamente. E a PF tem prova disso, porque isso aqui que eu tô falando que foi a PF que passou para ela. No material exibido pelo Globo, constam no envio da mensagem o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes, que foi conferido e checado pelo jornal. Checaram que era o número dele mesmo. Então não tem nem aquela história que eu falei, que ele podia estar falando que não é o meu número, não sei o que lá. E eu falei, bom, de repente ele botou aquele negócio ali de um celular dele, coisa e tal, né? E na verdade ele não era nada, era o celular dele mesmo. O pessoal checou que era o número dele mesmo, né? Caralho, puta que pariu. Que cara. Olha só, olha o que eu falei, né? O Alexandre de Moraes tivesse assistido o Ancapsu, tava melhor, porque eu dei a dica para ele. Eu falei para ele, Alexandre de Moraes, diz que sim, que você conversou com o Vorcaro. Por quê? Porque o cara tava desesperado tentando falar contigo, você não queria atrapalhar a coisa da PF. Você queria fazer que não, que, né? Eu conversei com ele mesmo, conversei, porque o objetivo era manter ele no Brasil, para ele não fugir, não sei o que lá. Ele, né? O Alexandre de Moraes não assiste o Ancapsu, se ferrou, é sempre assim. Para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes usado à época dos diálogos com o Vorcaro foi coberto nos prints publicados nas edições impressas e digitais da reportagem. As informações foram checadas ao longo da última quinta-feira, dia 5, com fontes que acompanharam de perto os desdobramentos do caso. Então, lembra que o Alexandre de Moraes, no final da nota dele, ele fala assim, não, porque está claro quem são as pessoas para quem teriam sido enviadas aquelas notas que não foram para mim, que a jornalista poderia ter acesso e saberia para quem foram aquelas mensagens que não foram para mim, coisa. Então, de certa forma, acusando a Malu Gaspar de estar de má fé, né, de estar querendo acusar o Alexandre de Moraes sem ela saber de fato o que não era para ele. Ela sabia que não era para ele e ela disse que era para ele sabendo que não era para ele. Só que agora ela tá dizendo que não tem essa porra nenhuma. Ela viu lá, tava o número do Alexandre de Moraes lá, o númerozão dele lá, ó, não tem para errar, não tem erro. O número utilizado por Moraes não só respondeu 4 vezes as mensagens de Vorcaro com imagem de visualização única, como respondeu com emojis de aprovação a primeira e a última mensagem enviada. Caraca, bicho, puta que pariu. Xandão foi pego mentindo, e ele mentiu usando o site do STF, lembra? Foi uma nota oficial do STF publicada a pedido do ministro Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes mentiu na nota. Cara, que coisa feia, bicho. É o que eu falei para vocês. Essa coisa aqui vai acabar ou com a Malu Gaspar presa ou com o Alexandre de Moraes preso. E pelo jeito que a coisa tá caminhando aqui, é pro Alexandre de Moraes. Mas tem briga na PF. Tem briga na PF por quê? Porque, repara que ela fala aqui que ela pegou isso com um software, uma análise técnica da PF, né? Agora, tá aqui, ó. PF descarta indícios de crimes em mensagens entre Moraes e Vorcaro. Olha só o que diz aqui a coluna da Andresa Matais. Ela falou com a PF também. Mas você sabe que a PF não é uma pessoa só, né? A PF são várias pessoas dentro da PF, né? Inclusive, reza a lenda que tem uma PF boa e uma PF do Alexandre de Moraes. Aí, né, de repente, cada um falou com uma PF diferente aí, né? Então tá aqui, ó. PF descarta indícios de crimes. No entendimento da Polícia Federal, de quem, Andresa? Fala de quem, pô? Mensagens trocadas entre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o banqueiro Daniel Vorcaro não apresentam qualquer indício de crime, porque não é possível recuperar o conteúdo dela. Opa, peraí. Porque aqui eles falaram, usaram software e recuperaram. No mínimo, as mensagens que foram enviadas para o Alexandre de Moraes foram recuperadas. Tudo bem, eu concordo que as mensagens mandadas pelo Alexandre de Moraes para o Vorcaro talvez estejam realmente fora de cogitação, não consigam ser recuperadas. Mas as que foram mandadas do Vorcaro para o Xandão estão ali. E tem o ok, o Xandão, like na mensagem, né? Então, tem isso, né? Do ponto de vista de prova pericial e coisa e tal, né? Pode não ser uma prova muito fácil, mas é uma prova possível.
A impressão que dá é que isso daqui foi o Xandão, ligou pro Andrei Rodrigues da PF, Rodrigues, quebra o galho, cara, chama um jornalista e fala que não tem crime nenhum ali. Aqui, ó. Registro de posse da PF, PGR e da defesa do banqueiro indicam que os dois se falaram diversas vezes, mostram datas de horário. Ah, então aqui já estão querendo dizer que teve a conversa. De qualquer forma, o Alexandre de Moraes mentiu, porque o Alexandre de Moraes falou que não falou com o Vorcaro. Então ele já mentiu, já tem a mentira aqui, né? Mas indicam que eles se falaram diversas vezes, mostram datas e horários. Como foram enviadas em modo de visualização única, contudo, não há como verificar o teor do diálogo. Errado. Dá para verificar pelo menos a parte do Vorcaro, dá para verificar sim. E isso já é uma coisa importante, já é um indício importante nessa história. Quem quer que respondeu aqui para o Metrópolis não é a mesma turma que está falando com a Malu Gaspar. É outra PF, são duas PFs diferentes que a gente está falando aqui, ó. Que confusão essa porra, meu amigo, que várzea, cara, que várzea. Moraes sempre negou ter relação com um banqueiro que contratou o escritório de advocacia, não sei o que lá, mas relação ele tinha, ligar pro cara, ele ligava. Que ele mandou nudes ali, né, mandou as mensagens de visualização única, ele mandou. O que tinha ali, se tinha piroca do Moraes ou se tinha uma mensagem qualquer pro Vorcaro, a gente não sabe, né, tinha peleleca do Vorcaro, sei lá, mas que tinha alguma coisa, tinha ali, né. Dessa forma, a coluna apurou com fontes da Polícia Federal que, para fins criminais, não é possível fazer conjecturas sobre o que teria sido discutido entre Moraes e Vorcaro. Não, dá para fazer. A outra PF falou que dá para fazer, ela dá para ligar. Pelo menos o lado que o Vorcaro está fazendo, dá para saber. É lógico, de novo, mais uma vez, repetindo, sendo até redundante, o que o Alexandre de Moraes falou a gente não sabe, mas o que o Vorcaro falou a gente sabe. E dá para ter uma ideia do que eles estavam conversando, né? Investigadores avaliam que o jornal O Globo fez uma dedução ao relacionar anotações registradas por Vorcaro em um bloco de notas, sem remetente, com mensagens enviadas ao ministro. A associação do jornal foi feita a partir da coincidência de horários entre as anotações e os registros de troca de mensagem. Ih, caraca! O Globo já respondeu. Não é não, tem um software que fez essa avaliação e bateu essas coisas uma com a outra. Então dá para fazer sim pelo software deles ali. Não foi só vendo a coincidência. Caralho, meu amigo, vai ficar feio pra gente nisso aí, cara. Ai, caramba. Quero ver Moraes preso amanhã, cara. Não, tem que prender o cara, bicho. O cara mentiu, bicho. Num comunicado do STF, um comunicado oficial pra imprensa, o cara cabalmente mentiu. Não precisava. Podia ter falado o que eu disse. Não, falei com ele mesmo. Ai, mandou isso. Mandou, ele tava desesperado com o caso lá. Parece que ele achava que ia ser preso, não sei o que lá. E eu queria, tava falando com ele, pra ele, porra, não, fica aí, fica tranquilo, porque eu não queria atrapalhar o trabalho da PF. Se eu falasse com ele que ó, deu merda, foge, né? Ele ia fugir, aí, porra, ia dar merda, né? Então não, eu tentei tranquilizar o cara, né? Ou seja, dava pra ele falar sem explicar, sem gerar essa confusão toda. Tudo bem, se ele seguisse essa minha coisa, o passo seguinte seria ele mostrar o celular dele pra gente ter certeza que ele falou isso, né? Você sabe, quem alega alguma coisa tem que provar a sua alegação. Se ele alega que fez isso, ele tem que botar o celular dele no processo para mostrar que realmente ele fez isso, né? Mas de qualquer forma, meu amigo, havia uma explicação, não precisava mentir descaradamente. O cara optou por mentir, cara. Eu não sei não, hein? Ficou feio pro Moraes, hein? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.